Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Grande alegria estar aqui com vocês, pessoal que nos ouve. Mais um episódio do nosso querido canal Sabor e Saúde, um canal de encontro de pessoas e de empresas de referência no nosso mercado, do nosso amado mercado da indústria alimentar. Hoje a gente está aqui com... Eu já vou classificar ela como sócia do canal, Eugênia Muniello, da IAS Strategies. Vamos falar muita coisa aí interessante de regulatório, da situação toda do mercado de cannabis, dar uma pincelada em termos regulatórios, em termos de diferenças. A Eugênia andou escrevendo um super artigo aí numa revista super conceituada do mercado também, de ingredientes, e vamos discutir um pouquinho disso. Muito obrigado, Eugênia. É uma grande alegria, um grande prazer estar aqui com você novamente. Muitíssimo obrigado. Você é e será sempre bem-vinda no nosso canal, tá? E meu amigo Ari Bucione, meu parceiro de canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Deixo contigo daí, Ari. Pois é, Fábio, um prazer estar aqui. Temos a Eugênia Muniello já na nossa versão 2024, né? E é sempre um prazer. Como você falou, ela já é sócia do canal, né? Então, quando os Isso. patrocinadores nos apoiarem, nós temos que apresentar os três sócios, né? Mas E principalmente e temos que pagar a parte da Eugênia, né, Ari? Não, vamos pagar assim. Eu vou lá no Uruguai fazer o Pronto, pagamento, tá bom? tá Bom, bom, então. na nossa nova fase do canal, nós queremos realmente trazer entrevistas que agreguem valor para a indústria de alimentos, e eu tenho absoluta certeza que a Eugênia, representando a empresa para a qual ela se dedica, que é a S Strategies, vai trazer uma mensagem bem alinhada com o nosso propósito, e nós esperamos que, dessa forma, estamos agregando mais valor para quem produz alimentos, bebidas e suplementos na América Latina, pensando exatamente em que quando o nosso ouvinte escuta o nosso canal, ele agrega realmente valor, e para os nossos patrocinadores, que eles possam realmente transmitir suas mensagens através do nosso canal. Eugênia, mais uma vez, muito obrigado, super bem-vinda. A palavra é sua, por favor, inicie a entrevista contando um pouco da sua trajetória profissional, dessa sua sempre ilimitada disposição de ajudar, de criar soluções e de fazer o mercado de alimentos crescer através de um aspecto que muitas vezes é considerado uma barreira e que você, eu tenho absoluta certeza que não vê dessa maneira. Vamos em frente. Bom, primeiro, Fábio, Ari, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Para mim é sempre um prazer estar com vocês, que são profissionais bem reconhecidos na indústria. E muito obrigada pelas suas palavras também. Para quem não me conhece, não viu outro episódio que a gente já gravou com vocês há 2 anos atrás. Eu sou Eugênia Muniello, eu sou gerente de assuntos regulatórios na ES Strategies, para todo o mercado da América Latina. A ES Strategies é uma consultoria especializada em assuntos regulatórios de alimentos e suplementos alimentares, que foi criada no ano 1992 na Europa e foi a primeira a investir na América Latina a nível regional. O nosso escopo é sempre oferecer uma visão regulatória a nível global, regional e nacional. No meu caso, eu sou argentina, eu sou formada em nutrição, eu tenho mais de 10 anos de experiência na empresa, com todas as regulamentações de alimentos e suplementos alimentares nos países da América Latina. A empresa oferece diferentes tipos de serviços, mas sempre tendo presente aquele escopo regional. Então, por exemplo, se alguma empresa tem interesse em vender um ingrediente para suplementos alimentares e quer saber se pode ser aceitado em diferentes países, a gente que faz aquela
Suporte, Aquela forma de todo suporte. suporte, isso, obrigada. O suporte para a indústria. E também temos outro tipo de serviço, que é tipo um serviço de monitoramento regulatório. Tudo que está acontecendo em termos regulamentares na América Latina, a gente informa os clientes. E depois, assim, com diferentes tipos de projetos específicos, mas mais ou menos isso que a gente faz. Super interessante, Eugênio. E uau, né? Porque assim, quando a gente fala em América Latina, eu imagino que deva ser assim uma coisa bastante complexa, né? Porque não existe hoje talvez como é que se fala? A harmonização. Uma harmonização, né? Então deve ser realmente bastante desafiador. Que bacana. Parabéns. É, é muito pouco o trabalho de harmonização na região, então precisa de entender o que acontece em cada país. Claro. Só tem algumas coisas que foram harmonizadas em alguns blocos econômicos, mas é bem limitado. Então precisa ir país por país para entender bem a regulamentação que aplica em cada produto. Até tirar uma dúvida, Eugênia. A IAS, obviamente, como você comentou, ela nasceu na Europa, né? Uhum. E é óbvio que eu sei que a Europa não é o seu mercado foco, né? Mas em termos de harmonização, a Europa hoje funciona melhor do que a América Latina? Ou não também, que você conheça? Eu deveria de perguntar para os meus colegas que ficam lá Tá, em Bélgica, mas claro, eu sei que funciona bem melhor do que funciona na América Latina, a pouca harmonização que a gente tem. tá. É, mas também é uma região mais Também grande. provavelmente deve existir algumas diferenças, né? Imagino que sim, mas a América Latina é uma região bem mais grande e isso também faz as coisas mais complicadas. Tá bem, tá bem. Vai daí, Ari. Na realidade, os nossos órgãos reguladores aqui na América Latina, eles acabam seguindo os órgãos que estão mais desenvolvidos, né? Então, um exemplo clássico é, é o Códex, né? Todos procuram seguir o Códex, mas em termos de transações comerciais, a União Europeia tem uma força muito grande, então a EFSA, que é a entidade, digamos, reguladora da Comunidade Europeia, é seguida bastante de perto, e o FDA também, né? E temos Canadá, que são exemplos clássicos de referências, né? Tenho certeza que a Eugênia acompanha isso no dia a dia. Agora, o que nós realmente entendemos é que existem muitas dúvidas, e já indo diretamente para o tema de hoje, sobre digamos, o cannabis, né? O canabidiol, o cânhamo, e as substâncias que são, digamos, bioativos desses componentes, né? E aí, o CBD, o THC. Então, a Eugênia, você pode dar um panorama para a gente entender um pouco mais, porque só pela agregação de valor proteico não tem realmente muito impacto. O impacto vem realmente das propriedades funcionais, tanto fisiológicas como de saúde, desses componentes que nós estamos falando. Você pode dar um panorama para a gente entender um pouco melhor? Lógico. O que é importante entender é que o nome da planta é cannabis, mas tem diferentes variedades de cannabis. Tem a cannabis sativa, cannabis índica e mais outras. Então, aquela que a gente chama de cânhamo, que é aquele de uso industrial para a área de alimentos e suplementos alimentares, é uma variedade da cannabis sativa, que é uma variedade que tem o maior conteúdo de THC. Então, daí vamos falar o que é o THC. THC e o CBD são esses extratos que são canabinoides, e aqueles são os princípios ativos da planta do cannabis. Tem mais de 400 princípios ativos na Uau! planta, na semente, dos que aproximadamente 60 são canabinoides, e o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol,
são os mais conhecidos e os mais estudados. A diferença é que o THC é a substância que possui propriedades psicoativas e é responsável pela maior parte dos efeitos terapêuticos, enquanto o CBD não tem aquela propriedade psicoativa, mas tem efeito terapêutico como de anti-inflamatório. Hum. Só que o uso dos extratos do CBD e THC ainda não está permitido em alimentos em nenhum país do planeta, ainda, sim. Então, o que está permitido é o uso do cânhamo inteiro, assim como a semente, ou produto derivado, que pode ser uma farinha, a proteína. E o interessante é que da planta tem muitos outros usos, que não é só uso alimentar, pode ser um uso também para fabricação de papel, de fibra para fazer roupas, mesmo também como combustível. Tem muitos outros usos que fazem a planta ser mais amigável com o meio ambiente, que dá para utilizar a planta inteira. Ok. Mas a razão principal que você estava falando, Ari, também, é o conteúdo nutricional, sim. E aproximadamente uma semente de cânhamo industrial pode oferecer umas 12 gramas de proteína por cada 30 gramas de produto. Então, isso realmente, para quem consome proteína vegetal, é um conteúdo alto, mas a maior importância é o complemento que tem de perfil de aminoácidos. Possui 9 aminoácidos essenciais e tem uma proporção, que é a proporção ideal de ômega 6 e 3, que é aquele 3:1. E também Ok. tem proteínas do complexo B, vitamina E, magnésio, fósforo 5 e também oferece tocoferol, fitoesterol e carotenoides. Então, é aí que tem outro valor agregado de o conteúdo nutricional da semente de cânhamo. É por isso que algumas vezes estão falando de o cânhamo como um novo superalimento, assim como quem trabalha em marketing gostam de falar. Tá. Ô, Eugênia, só uma dúvida, então. Mas quando você usa a proteína, tudo bem, já entendi a riqueza. Agora, quando você adiciona essa proteína, vamos supor que você usa essa proteína para adicionar em qualquer alimento. Essa mistura, essa mescla, ela de qualquer forma, ela traz o conteúdo de CBD e de THC junto ou não? Ou você consegue extrair ou um ou outro? É o mesmo que pode acontecer com você tem uma fruta, um tomate que tem licopeno. Você Ok, pode extrair o licopeno como a substância e tem o extrato e colocar em uma cápsula para fazer um suplemento, ou pode só comer um tomate. ok, Então, nesse caso, é o mesmo. A semente vai ter aquele conteúdo de CBD, mas você está consumindo no formato inteiro de alimento, não como um extrato que vai colocar uma cápsula. ok. No caso do THC, a maioria dos países que aprovaram o consumo de cânhamo industrial como alimento tem uma porcentagem de 1% que não pode ter mais disso de THC na semente. Ah, E em tá. alguns casos, alguns países, eles têm algum outro porcentagem que é menor, que Ok. pode ser aquela que não tem como tirar da semente no processo de produção, por exemplo, de uma farinha de cânhamo, e que pode ser menor, mas em geral tem um consenso de que o conteúdo de THC não pode ser mais de 1%. Tá. E uma outra dúvida que eu fiquei também quando você falou, você disse que nenhum país hoje autorizou o uso do CBD e do THC, né? Enfim, Uhum. Como extratos como isolados. trato. Uhum. Os lançamentos que você vê e que chama atenção, que tem CBD somente, aí sim, na verdade, é o uso apenas do CBD. Porque, por exemplo, no Canadá, quando você vê alguma coisa de produto agregado com CBD, isso é o que, na verdade? Eu não saberia te dizer, porque eu não tenho, eu não sou especialista em Canadá, mas Tá, nos países da América Latina não tem como falar que um alimento, suplemento tem CBD. Só isso, tá, eu não pode tá. falar isso. Ou Pode seja, só. falar que o produto tem cânhamo, que tem proteína de cânhamo ou óleo de cânhamo, mas não pode Ah, falar que tem só CBD. tá bem, tá bem, tá bem.
Possivelmente porque você tem uma outra legislação no Norte América, então. Imagino que é diferente, só que no caso de Estados Unidos, Canadá, eu só falo de América Não, Latina. claro, claro, não, por isso. Eu só queria entender essa diferenciação justamente para posicionar, ou seja, lá existe uma outra legislação completamente diferente da América Latina e por Isso. isso que às vezes você pode ver alguma coisa diferente lá. Mas eu sei que, por exemplo, na Europa ainda tampouco foi aprovado o uso de extratos de CBD e THC para uso em alimentos. Tá, E como o Ari falou antes também, na América Latina, e o que foi aprovado na Europa sempre é importante. Então, eu imagino que se alguma vez na Europa isso muda, talvez mude claro, isso claro, na América Latina. claro, claro que sim. Ok. Pois é importante que a gente esclareça todos esses pontos, né? Para tirar um pouco essa imagem de que o cânhamo, o cannabis, ou seja o que for, né? É uma substância alucinógena, nógica, né? Então, que tem realmente essas propriedades. Só o fato de ter aminoácidos essenciais, por si só, já é uma razão muito grande para provar. A gente ter mais fontes de origem vegetal de aminoácidos essenciais que são fundamentais para nosso organismo, né? Então, nossa fisiologia depende realmente desses aminoácidos para um correto aproveitamento de todo o teor proteico dos alimentos. Então, esses produtos, além das propriedades terapêuticas que eles podem ter, eles também trazem esse componente nutricional que não tem nem discussão, é muito importante, né? Então, eu acho que essa agregação de valor é uma agregação de valor fundamental e inquestionável. O difícil, que é o trabalho de todos nós, é mostrar que ninguém está querendo fazer um comércio de substâncias que são nocivas à saúde ou que alteram, digamos, a cognição do ser humano. Não vou nem entrar na questão aí da maconha, de todos esses itens que não fazem parte desse contexto. A gente está falando de medicamentos e tem pessoas Uhum. que precisam dessas substâncias para poder ter um metabolismo normal, porque elas têm deficiências e essas deficiências podem ser muito bem contornadas com o uso de canabinoides que nós estamos falando aqui nessa entrevista, né? Não sei, Fábio, você quer comentar alguma outra coisa? Não, não, só reforçar realmente, Ari. Lembrar que, obviamente, nós estamos falando aqui da matéria-prima como uso na indústria de alimentos, como no uso na indústria de farma, e, obviamente, ressaltar que existem órgãos completamente sérios para legislar isso, e por isso a presença da Eugênia, que conhece muito da parte regulatória, né? E, de forma alguma nós estamos trazendo o assunto aqui como uso recreativo. Isso é outra coisa, não é o foco, não é o foco do assunto, não é por aí. Então, acho que é super importante ter e entender, já que é uma matéria-prima com tanta fonte de aminoácido e com tantas outras funcionalidades, é importante a gente começar a entender, sim, a seriedade com que isso está sendo tratado e o que pode ou não ser feito, e olhar também para os outros mercados, por que não, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, a Eugênia, eu sei que ela acompanha isso não só pelo aspecto regulatório, que faz parte do dia a dia dela, mas porque ela particularmente se interessou pelo assunto, né, Eugênia? Você tem acompanhado isso mais de perto e a Eugênia eh, participou recentemente de uma exposição que teve no Uruguai, e eu não sei se você podia comentar alguma coisa para a gente sobre essa sua participação lá, Eugênia.
Eu fui para a Expo Cannabis recentemente, mas eu só fui de visitante. Um pouco o meu interesse foi pelo lado pessoal, porque desde que eu comecei a morar aqui no Uruguai, eu percebi que tinha muita indústria trabalhando na semente de cânhamo. E depois também por algumas outras consultas que eu recebi de muitas empresas e mesmo também de organismos de saúde bem reconhecidos aí que me falaram que estavam aí estudando o uso da proteína de cânhamo para diferentes tipos de programas nutricionais. Então foi aí que eu comecei, tá, eu falei isso, uma coisa que precisa de estudar mais, percebi que não tinha o conhecimento e comecei a contatar com pessoas que trabalham nisso. E na Expo Cannabis, se bem também mais focada em quem produz a planta e a semente para todos os diferentes tipos de usos, mas especialmente no uso medicinal. Também encontrei aí uma empresa aqui no Uruguai que eles comercializam alimentos em base de cânhamo, que eu achei bem interessante como consumidora, porque eu já tinha experimentado o óleo deles. Claro. E, e essa Expo também vai estar lá no Brasil este ano, então eu acho que daqui a pouco vai ficando bem mais grande. Ô, Eugênio, Vê como eu a acho coisa super. vai evoluindo, né, Fábio? Olha, é bem interessante, né? Porque assim, nós conversamos com a Eugênia 2 anos atrás, quer dizer, e eu acho que o intuito do canal é esse, né? Quer dizer, o intuito também do canal é um pouco identificar todas essas movimentações e poder trazer aqui para o nosso ouvinte as informações relativas a isso. E eu acho muito interessante a Eugênia, que é uma pessoa de regulatório, entrar nisso muito mais profundamente, e do interesse dela até particular, de se interessar por uma área, porque a demanda, imagino eu, que a demanda regulatória para esse tipo de produto deva ser gigante daqui para frente, né? Porque não é uma coisa que me parece voltar, né? É uma coisa que parece crescer, é uma onda que vem crescendo, crescendo, crescendo. Uhum, E assim, né, Eugênia, se até hoje a gente discute um pouco, né? E existe essa questão da quimiofobia em termos de produtos ultraprocessados, né? Para o consumidor geral, estou dizendo, né? Eu fico imaginando o que o assunto cannabis, né, e CBD, e THC, e etc., gera, né, e vai gerar para o consumidor comum, né? Então, assim, eu acho que é papel de todos nós que estamos envolvidos na indústria poder gerar o máximo de informação. E, obviamente, quer dizer, uma coisa é a informação pela informação. E eu fico imaginando vocês, da IAS, o quão vocês precisam ter realmente profundidade no assunto para poder, obviamente, aconselhar os vossos clientes, né? Então, acho super interessante você ter se aprofundado tanto nisso, né? aqui eu acho que um dos principais desafios é a falta de informação científica disso para as autoridades também. Porque se você dá uma olhada, tem algumas empresas que utilizam algumas estratégias de marketing, publicidade, Sim, com certa animosidade ou tentativa de relacioná-lo com o cannabis como se fosse um uso recreativo. com o recreativo, né? E eu acho que isso, para as empresas que realmente estão trabalhando sério, de uma Séria, forma sim, séria, isso não é sim, beneficioso. Então, eu acho que, por ser um ingrediente que recebe maior atenção das autoridades sanitárias, por esses motivos, esse tipo de claro. prática só gera maiores obstáculos e desinformação, que pode confundir não só os consumidores, mas também as autoridades. Pela mesma causa, que é a falta de compreensão e de estudos sobre o assunto. Então, eu acho que muitas vezes as autoridades preferem ser mais cautelosas em relação à situação regulatória do próprio ingrediente. Mas, não assim, já temos, até hoje, são 9 os países da América Latina que já aprovaram o uso de cânhamo para uso alimentar. Ah, que legal. Bom, eu acho que a Eugênia, além de ter um artigo publicado, que pode até já ter alguma atualização, mas tem muita informação lá, né? Porém, eu acredito que o importante é ter uma visão realmente de futuro,
até porque a importância está comprovada, mas como é que a gente vê o futuro de tudo isso? Então, o quanto esse trabalho de divulgação, de informação, vai influenciar nas novas aprovações, nos novos desenvolvimentos, nos novos lançamentos e no crescimento do business como um todo, né? Então, Eugênia, partindo de 2024 e andando para frente, né? Como é que você vê essa evolução? Você acredita que já estamos numa saturação de aprovações, ou ainda vamos ter mais aprovações, ou ainda vamos ter mais produtos lançados? Qual a sua percepção pessoal em relação a esse futuro, para a gente poder agregar mais valor nesse nosso episódio? Eu acho que, se bem até hoje já tem aprovação de uso de cânhamo em alimentos em 9 países, que são o Chile, o México, o Paraguai, Uruguai, Equador? Equador, a Colômbia, Costa Rica, Argentina, eu não sei se estou esquecendo de mais algum, mas eu acho que o Brasil seria o próximo, que é o maior mercado da região e todo mundo sabe que é onde as indústrias têm maior interesse. Mas eu tenho certeza que o Brasil já tem dado uma olhada nisso e que vai ter alguma aprovação no futuro. O que ainda eu acho que falta é ter mais produtos nos países, porque acho que é só no Equador, na Colômbia e no Uruguai que eu vi produtos que já se comercializam de forma legalizada, vamos falar isso, eh, mas nos demais países ainda não tem muitos produtos. Então, eu sei que o processo em alguns países vai um pouco mais devagar, mesmo para aprovação em países que precisam de registro. Mas eu tenho certeza que é uma coisa que vai dar uma caminhada assim, bem grande, um salto bem grande por aquele interesse que tem o consumidor em ter novas fontes de proteínas vegetais, mas não só por enquanto a causa de saúde, mas também a sustentabilidade. E nesse caso, como nós falamos, tem algumas formas de considerar a planta inteira de cannabis de uma forma mais sustentável e que pode ter um uso da planta completa e Uhum. fechar assim o círculo de uso da planta inteira. Mas eu acho também assim como tendências, todos os outros análogos de laticínios, carnes, tudo vai continuar desempenhando um papel fundamental nos alimentos à base de vegetais, que, como bem sabemos mesmo no Brasil, já tem muito trabalho feito nisso, em discussões na Anvisa. E outra das tendências que vai continuar é a tendência à redução de sódio, açúcares, gorduras. Sabemos que há muito tempo um dos principais temas na região da América Latina, com a rotulagem frontal e todas as medidas e as políticas que fizeram os governos para reduzir o uso de sódio, açúcares e gorduras, é bem sabido que isso vai ainda continuar. Especialmente agora que o Brasil acabou de implementar um flop aí, uma informação frontal, de painel frontal, né? E a gente ainda não sabe bem como é que a sociedade vai reagir em relação a isso. Os alimentos já estão rotulados e agora vamos ver como é que o consumidor reage a tudo isso. Então, acho que é bem importante isso que você acabou de falar, Eugênia, e certamente nós vamos mais para frente tentar fazer alguns painéis aí, trazendo outros especialistas, ou talvez até trazendo alguma autoridade que possa nos ajudar no melhor entendimento das reações do consumidor em relação a essa informação diferenciada que ele está recebendo, né? Então, tem aí bastante futuro e é bem legal que você traga esse assunto para a gente, né? Eugênia, eu queria também aproveitar para fazer um spoiler, né? Que a gente já tem uma outra entrevista com a Eugênia e também com uma novidade, com um produtor aí de
algumas alternativas. Eu não vou abrir, porque senão quebra a surpresa, né? Então, o nosso próximo episódio, nós vamos publicar esse aqui, mas o nosso próximo, os nossos ouvintes já vão ver produtos que vão estar disponíveis para consumo e aprovados, obviamente, no país onde eles estão. Mas eu não vou falar muito mais do que isso, porque senão a gente tira o fator impacto e surpresa do episódio, né? E não sei, Fábio, se você tem mais alguma pergunta. Caso você não tenha mais uma pergunta, a gente vai pedir. A gente não vai passar cheque em branco hoje para a Eugênia, porque a Eugênia já assinou todos, né? Ela está sempre vindo aqui e a gente fica muito contente com isso. Mas eu acho que, antes de pedir a mensagem final, eu queria saber se você tem mais alguma pergunta para a Eugênia. Não, na verdade, é só um comentário em cima do que a Eugênia falou, bem interessante, quando ela fala de Brasil, né? Mas é interessante a gente pensar o quão complexo tudo isso é, né? Porque, assim, eu imagino que, em termos de empreendimento em si, certamente tem muita gente interessada em começar a fazer alguma coisa nesse sentido, mas que precisa ter uma segurança regulamentar, né? Para ir à frente, porque imagina que você queira começar a plantar cannabis para processar no Brasil. Enquanto você não tem uma situação definida regulatória, você não consegue ir à frente, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? Mas eu tenho sim expectativa de que a hora que as coisas se definirem, que certamente será um mercado em crescimento. E outro comentário também é, é dizer para a Eugênia que, em termos de tendência do que ela falou, acho que a Europa está seguindo também completamente isso, a parte de redução de sal, açúcar, gordura, isso continua muito, muito forte aqui por aqui também. Né? E fora isso, obviamente, aproveitar e agradecer a ela novamente. Muito obrigado, Eugênia. É um prazer estar aqui novamente contigo. O próximo episódio também vai ter a presença da Eugênia, felizmente, com uma outra grande companhia, e acho que os dois episódios se complementam muito bem, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Eugênia, novamente. Ari Bucione, muito obrigado a você, sempre bom estar aqui contigo. Eugênia, mais uma vez, muito obrigado. Faço as palavras do Fábio, como sempre, as minhas palavras. E você sabe muito bem o quanto nós acompanhamos o seu trabalho e estimamos o valor que você agrega sempre de uma forma muito profissional, muito correta, muito eficiente, né? E para terminar o episódio, eu deixo para você deixar a mensagem final aqui para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, que eu tenho absoluta certeza que vão se empolgar bastante com essa nossa conversa de hoje. Sou eu que eu quero agradecer vocês pelo convite. Eu já falei para vocês, para mim é bem importante ter esse reconhecimento de profissionais como vocês. E só para o pessoal que está assistindo, eu sei que esse é um tema muito complexo, o tema do cânhamo, CBD, cannabis. Eu não sou a especialista número 1 disso, porque eu não estou fazendo a produção, mas tudo que seja assim mais informações e poder agregar mais informações que seja científica e séria, isso vai contribuir para que realmente as autoridades possam entender e possam aprovar diferentes produtos que as indústrias tenham interesse. E fiquem aí ligados para o próximo episódio.